Fala aí. Seguinte, para a gente entender, né, de uma forma geral, a República Oligárquica, é necessário que a gente entenda também o que vai estar acontecendo na economia brasileira. Né? De que forma essa economia vai estar se encaminhando. Aí você pensa, Guilherme, mas economia é café? Não, cuidado. Né? O café é o principal produto de exportação, sim. Mas a gente vai estar entendendo que uma série de medidas econômicas foram criadas. Né? Você tem ali um Brasil se organizando diferente. Então, cuidado, não é só café. Ah, vou responder qualquer questão econômica, é café. Não, vamos lá, vamos entender. Primeiro quadro econômico é o seguinte, dá uma olhada aí no slide. Uma das primeiras ações que nós temos, né, que destacar durante a República Oligárquica é o seguinte. O Brasil, né, pós-proclamação da República, é um Brasil que herdou dívidas externas. Beleza? Óbvio. Né? Dívida externa é algo natural, né? E lá no início da República, nós tivemos a chamada política do encilhamento, criada por Rui Barbosa, ministro do Deodoro. Lembram disso? E, seguinte, a política do encilhamento, ela deu certo ou deu errado? Muito bem, gente, deu errado. Se a política do encilhamento, ela deu errado, né, você teve um grande agravamento da crise econômica, processo de inflação. E aí o Brasil tende a pegar mais empréstimos. Ou seja, o Brasil ele pega empréstimo e deve pra caramba, deve muito dinheiro. Show de bola? Entendemos aí? Sim. O que em 1898 vai ser feito? Representantes brasileiros vão viajar para a Inglaterra e vão tentar renegociar a dívida brasileira. Essa renegociação ela fica conhecida como funding lowing. Viu o inglês britânico? Funding lowing. Exatamente. Né? A gente vai perceber o seguinte, que o funding lowing nada mais era que o processo de renegociação da dívida. Cara, os representantes brasileiros vão para a Inglaterra e vão negociar a dívida da seguinte maneira. Você tem uma dívida brasileira de diversos empréstimos, são vários empréstimos. E aí os representantes eles vão negociar com os bancos um valor total, né, na soma de todos os empréstimos. Ou seja, você tem, sei lá, um exemplo, 5 empréstimos, tá? 5 empréstimos no histórico do Brasil. E aí você tem juros do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. O que os representantes brasileiros fazem? Eles vão pegar o empréstimo total no valor dos outros 5 impostos, dos outros 5 empréstimos. Aí você pensa, pô, Guilherme, mas isso não tem sentido, porque ele vai pegar um empréstimo grandão, pô, muito, vai ser muito alto. Então, na verdade, o empréstimo ele vai ser alto sim, né, para conseguir pagar esses outros 5. A ideia é essa, renegociar a dívida. Ah, mas isso não... E daí? Vai continuar devendo o mesmo valor? Não. Na verdade, é aí que está a questão dos juros. Esses juros aqui, eles eram muito altos, dos 5 empréstimos, né, que nós estamos utilizando como exemplo. E os juros desse empréstimo grandão vai ser menor, porque o Brasil vai conseguir negociar um juros mais favorável. Ou seja, é como se a dívida brasileira tivesse diminuído? Sim, com certeza. Então que bom. Então, pô, o Brasil conseguiu solucionar a crise. Calma que vai melhorar um pouquinho a história. Vamos lá. Pegou o empréstimo, e aí os bancos ingleses ainda ofereceram para o Brasil 6 meses sem pagar a dívida, para que o Brasil conseguisse se recuperar economicamente e depois pagasse a dívida de uma forma mais tranquila. Gente, pergunto a vocês. O Brasil se programou, o governo brasileiro se programou, né, para conseguir quitar essa dívida depois de 6 meses de forma mais tranquila? Não. Depois de um certo período, o Brasil acabou pegando outros empréstimos. Ou seja, o funding lowing de 1898 deu certo? Não, mas foi uma tentativa de renegociar a dívida. Ainda na República, nós vamos ter outras 2 tentativas de renegociar a dívida. Ou seja, isso serve basicamente para a gente entender, né, que a economia brasileira está um tanto quanto instável, né, no sentido de depender do mercado externo. O principal produto de exportação, o café, aquele produto de sobremesa. E convenhamos, quando nós entrarmos, né, agora, né, no século seguinte, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, né, no século XX, a Primeira Guerra Mundial, que vai gerar uma grande instabilidade na economia internacional, inclusive afetando o café brasileiro, certo? Então esse funding lowing não dá certo, ok? Vamos para o segundo tópico. A borracha amazônica.
Cara, o que que foi isso? Né? Vamos lá. Primeiro, em 1903 vai ser assinado o Tratado de Petrópolis entre Brasil e Bolívia, onde o Brasil ele vai comprar o território do Acre, né, que tem como algo muito atrativo o látex, a possibilidade de construir, de produzir borracha. Ou seja, na região do Acre, né, que era a antiga região da Bolívia, você tinha uma árvore chamada de seringueira. E da seringueira você extraía o látex, que era ali, né, a matéria-prima da borracha. Cara, o Brasil ganhou muito dinheiro com a compra do Acre, muito dinheiro. Né? Foi formado ali uma elite econômica, a elite da borracha, né, inclusive. Só que tem um detalhe. De 1903 a 1922, né, mais ou menos, você tem a borracha brasileira prosperando. Primeira Guerra Mundial, né, necessidade de produtos produzidos com borracha, né, o látex sendo vendido. Então, muito interessante, né? Para a economia brasileira, muito bom. Só que, logo depois, né, na verdade, na década de 20, de 30, você tem uma maior exploração do petróleo, que é muito mais rápido, né? Explorar o petróleo é muito mais rápido, né, para você conseguir produzir produtos de borracha. Ou seja, o Acre ele vai cair em desuso, né? O látex ele vai perder sua total importância aí, né? Ou seja, a região do Acre ela vai passar a ser abandonada, mas que durante 20 anos deu muito lucro para o Brasil, tá? Depois a gente pode até dar uma analisada em algumas tabelas para perceber a quantidade de lucro, né, que a borracha veio trazer para o Brasil. E aí eu trouxe só uma imagenzinha, uma dica para vocês, ó. Olha aí, olha o Enem aí, te possibilitando estudar lá no Acre também. Vamos lá, vamos vamos abrir o horizonte, né? E aí uma imagem ilustrativa, né, de como seria a exploração do látex. Você colocaria um recipiente, esse recipiente ele absorveria o látex e depois você promoveria um processo químico, né, para a construção, para a fabricação, perdão, do látex, certo? Outro ponto econômico, outro aspecto econômico, né, dessa política oligárquica aí que nós temos, chamado Convênio de Taubaté. Taubaté, uma cidade de São Paulo. No Convênio de Taubaté de 1906, você tem uma reunião dos representantes de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Os três maiores estados produtores de café. Os três estados que mais produzem café. Beleza? Em 1906, a economia mundial já se encontra instável. Por aquele período que nós chamamos de paz armada, né, de corrida armamentista ali, ou seja, o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, as pessoas estão parando de comprar café. Os governos internacionais estão deixando de comprar café. Ou seja, a economia brasileira começa a sofrer com esse problema econômico. Beleza. E aí, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro vão se reunir em Taubaté para criar o Convênio de Taubaté. E aí, o que é esse Convênio de Taubaté? É um grande acordo entre os três estados, que são produtores de café e que, convenhamos, governam o Brasil. Os três estados, são ali os estados que politicamente são mais fortes no Brasil. Na verdade, é um convênio, um grande acordo entre eles, que agora o governo brasileiro, o Estado brasileiro, vai passar a comprar o excedente do café. Poxa, Guilherme, mas como assim? O café que não for exportado, que não for vendido, vai ser agora absorvido pelo Estado brasileiro. Para que isso? Basicamente, para que as elites não quebrem a economia brasileira muito dependente do café. Você tem ali o Estado comprando exatamente essa produção de café. Cuidado! Guilherme, escutei falar que o Estado compra para queimar. Não, por favor, nada disso. O Estado ele compra e armazena, estoca e vai aos poucos soltando o café no mercado para tentar equilibrar os preços. Essa coisa de queimar o café, cara, isso não era uma prática comum. Cuidado! A grande queima do café vai acontecer em 1932 no governo Vargas, porque foi safra recorde, tá? Toma cuidado, não confunda. Então você tem agora lá os principais ali, ó, os três ali representando São Paulo, Rio e Minas, extraindo dinheirinho da União. Essa é a charge que é trabalhada, que já caiu, inclusive, em movimento em questão de prova. Tranquilo?
Beleza, galera? E aí a gente vai entender, né, que, de uma forma geral, cada vez mais, a economia brasileira ela vai ter que se adaptar ao cenário da época. Inclusive, nós vamos perceber um certo surto industrial brasileiro. Ou seja, como assim um surto industrial brasileiro? O Brasil, quando se encaminha, né, para o processo, né, para o período da Primeira Guerra Mundial, o Brasil ele vai perceber o seguinte. Primeiro, a Europa deixa de enviar produtos para cá. Ou seja, o Brasil, que sempre comprou produtos industrializados europeus, deixa de enviar produtos para cá. Então, você tem aqui, né, uma grande quantidade de pessoas que queriam continuar a consumir, mas não podem consumir. Problema 1. Problema 2. A Europa agora ela está necessitando comprar produtos, né, inclusive matéria-prima, né, para construir armas, por exemplo. E aí a gente vai perceber o seguinte, que o governo brasileiro ele vai fazer aquilo que nós chamamos de substituição de importação. Ou seja, vão ser criadas, né, uma série de indústrias no Brasil com o objetivo de suprir a necessidade tanto europeia quanto interna brasileira. Ou seja, na Europa, será que a produção alimentícia estava em alta? Não, pela questão da guerra. Ou seja, o Brasil ele vai passar a exportar, inclusive, até mesmo carne enlatada. Vai, na verdade, enviar produtos, né, alimentícios para a Europa. Ou seja, você tem um certo processo de industrialização brasileiro. Você tem ali, na verdade, determinados grupos surgindo aqui no Brasil, né, investindo na indústria, já que a Europa é um mercado agora, um mercado certo, pelo menos momentaneamente certo. E o mercado interno brasileiro? Também, né, que não consegue consumir produtos europeus porque não estão chegando. Ou seja, você tem aí o chamado segundo surto industrial, né, caracterizado ali pelo que nós chamamos de substituição de importação. Certo? Tranquilo? Beleza? E aí a gente vai ter que perceber o seguinte, que esse surto industrial ele vai trazer severas consequências ao Brasil, como, por exemplo, a chegada cada vez maior de imigrantes aqui para o Brasil. Cada vez mais imigrantes fugindo da Europa, né, uma nova onda de imigração vindo para cá, né, o que vai fazer com que esses imigrantes eles venham para cá em busca de emprego. Operários vindo para cá, operários que vão vir para cá e vão trazer determinadas críticas sociais, né, críticas associadas principalmente à ausência de legislação trabalhista, que vai ser o tema que nós vamos falar sobre o movimento operário já já. Tranquilo, galera? Beleza? Então, logo, logo voltamos.